I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos iniciando agora o nosso segundo bimestre de atividades remotas aqui pelo canal do YouTube. Nós vamos começar a trabalhar com os estilos musicais brasileiros. Você conhece algum estilo musical realizado aqui no Brasil? Nós temos inúmeros estilos musicais. Nós temos o sertanejo, nós temos a bossa nova, nós temos o forró, nós temos o chorinho, e é por ele que nós vamos começar a nossa aprendizagem. Então, nós vamos começar com um desenho que vai retratar um pouquinho da história do choro, ou chorinho, como eu acabei de dizer. Então, agora na sequência, eu vou colocar um desenho para que vocês possam assistir, que vai contar um pouquinho sobre a história do chorinho. Prestem muita atenção nesse desenho e depois eu quero que vocês me contem quais foram os instrumentos que vocês ouviram e que vocês viram neste desenho, como que os músicos da época tocavam o chorinho, e depois vocês vão me responder algumas questões que eu vou enviar lá pela agenda eletrônica. Tudo bem? Então, assistam aí a história do chorinho. O choro surgiu no Rio de Janeiro no século XIX, através de versões abrasileiradas de ritmos africanos, como o lundu e o batuque, e de danças de salão europeias, como a valsa e a polca. Não se sabe ao certo a origem do termo choro. Há quem diga que a palavra se refere à maneira chorosa de se tocar músicas estrangeiras, ou então que faz menção ao cholo, baile de escravos do período colonial. Alguns dizem ainda que tem a ver com choromeleiros, corporações musicais que tocavam a charamela e outros instrumentos de sopro. Os músicos que executam o estilo são chamados de chorões. Lá no século XIX, esses chorões se reuniam nos quintais de subúrbios cariocas e nas residências do bairro Cidade Nova pelo simples prazer de tocar. Aos poucos, os chorões passaram a se apresentar em saraus da elite, sempre com improvisos e desafios entre os instrumentistas. Apesar de se popularizar rapidamente, o choro demorou a ser consolidado como gênero musical. Naquela época, ele era visto apenas como uma colagem de outros ritmos. Uma das figuras centrais na história do choro é Joaquim Calado, reconhecido como um dos criadores do estilo. Sua composição Flor Amorosa, de 1867, é considerada a primeira composição do gênero. Os primeiros instrumentos usados no choro eram a flauta, o violão e o cavaquinho. Logo depois, instrumentos como bandolim, clarinete, saxofone e pandeiro foram incorporados ao estilo. Considerado como um gênero musical que exige muita técnica, a marca registrada do choro é o improviso dos chorões em cima do tema. Isso oferece aos grupos uma grande variedade melódica na composição e interpretação de suas músicas. O som do choro é predominantemente instrumental, mas algumas composições ganharam letra própria. Mesmo sendo bem recebida pelo público, a utilização de letras nas composições é motivo de discórdia entre muitos chorões até hoje. Entre os músicos do estilo, Pixinguinha é reconhecido como o maior compositor. Sua influência é tão grande que a data do seu aniversário, 23 de abril, é considerada o Dia Nacional do Choro. Mesmo sendo o primeiro som tipicamente urbano brasileiro, o choro aos poucos acabou perdendo espaço para a bossa nova nos anos 50. Mas isso não durou muito. Ele foi logo resgatado nos anos 70, pelos clubes de choro e também pelos festivais televisivos nacionais. Hoje o choro é de orgulho. Ele tem lugar de destaque entre os estilos musicais. Inclusive, é reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro.